Olá, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre formulações. A professora vai iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês e vocês vão dizer se vocês estão vendo o mesmo que eu. Olha só, eu vou iniciar a aula com a seguinte mensagem, que os obstáculos, eles são colocados em seu caminho, eles são fundamentais para testar o tamanho da sua fé, da sua força e da sua coragem. E, na verdade, quando eu falo essa frase para você, ela serve para a minha vida também, tá? Então, assim, vamos, antes de iniciar falando sobre as formulações, vamos fazer uma revisão? O que nós vimos na aula passada? Vamos lá. Então, na aula passada, nós falamos a respeito dos ingredientes que contém dentro de um cosmético. Quais são as funções desses ingredientes, tá? A professora falou sobre a água, que a água é a matéria-prima. Essa água, quando eu falo dela, é uma água destilada, uma água pura, que passa por um processo. Que dentro de um produto cosmético pode ter o quê? Os tensoativos. O exemplo que eu dei é o anfótero. É um produto que é colocado dentro do cosmético, que é ele que proporciona a mistura ali da água com o óleo. Muito bem. Pode existir os umectantes, os emolientes, os espessantes, conservantes, antioxidantes. Expliquei na aula passada, cada um qual é a função. Se mesmo assim, você fala, professora, gostei desse assunto, reveja o vídeo da aula passada, se ficar com alguma dúvida, pergunta lá no grupo que eu estou aqui para esclarecer. Porque hoje, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as formulações, o controle das formulações. Então, eu pergunto para você, o que o cosmético precisa para ser aceito no mercado? Tá me ouvindo bem, Vanessa? Sim. Ok, então eu pergunto para você, o que um cosmético precisa para ele ser aceito no mercado? Olha só, um cosmético, para ele ser aceito, primeiro, ele precisa ser eficaz. Você gostaria de usar um shampoo que não fosse bom? Não, né? Não. Então, assim, um produto para ele ser aceito, primeiro ele tem que ter eficácia, ou seja, ele tem que funcionar. Depois, esse produto, ele tem que me passar segurança. Eu tenho certeza que eu vou passar, um exemplo, um shampoo no cabelo, que eu não vou ficar sem cabelo. Que eu não vou passar um creme no rosto que não vai me encher de pipoca, que vai me encher de alergia. Em terceiro lugar, um produto cosmético, para ele ser aceito, ele precisa de funcionabilidade, ou seja, ele precisa funcionar, ele precisa fazer aquilo que ele promete fazer. Você imagina você vai usar ali um shampoo para caspa, aonde ele não mata a caspa? Então, a funcionabilidade dele tem que ser de acordo com aquilo que ele promete fazer. Conseguiu entender bem isso? Então, olha só. Sim. Vanessa, então a professora perguntou, e para você também que não conseguiu assistir a aula online, está me assistindo agora, então o que esse cosmético ele precisa? Eficácia, segurança, funcionabilidade e ainda estabilidade. Estabilidade? Como assim? Quem me garante que esse produto, o tempo que ele vai ficar exposto lá na farmácia, até ele chegar na minha casa para eu usar, ele não vai estragar? Então, ele passa pela Anvisa. Eu vou falar sempre sobre a Anvisa. É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é o órgão que fiscaliza, é ele que libera a liberação de um produto. É ele que realiza essa liberação. Por quê? Esse produto, ele passa por algo chamado percepção sensorial. Ou seja, a Anvisa é ela que realiza o quê? O controle de qualidade. Então, o que a Anvisa faz? Ela realiza um conjunto de atividades que é destinada a verificar o quê? A passar segurança. Ou seja, esse produto, para ele ser disponibilizado lá na farmácia, seja ele um medicamento, seja ele um cosmético, até que ele chegue à venda para o cliente, ele tem que passar por um processo de qualidade. Quem estabelece essa qualidade? É a Anvisa. Por quê? Nesses produtos, nesses estudos que a Anvisa realiza, eles fornecem indicação desse produto. Um exemplo, na aula passada eu falei, a água. A água que é utilizada no produto, ela é uma água, não é uma água convencional que a gente tira da torneira, ela é uma água que passa por um processo o qual ele tem que matar todo o micro-organismo que contém ali dentro daquela água para não causar nenhum dano a nós. Esse produto de estabilidade, desde que ele está lá na embalagem, até o período que ele vai ter a validade, ou seja,
Já observaram o perfume? O que acontece com o perfume se a gente pegar e deixar ele na bolsa? Ele perde o cheiro. Se você deixa um shampoo no sol, o que acontece? Ele perde a eficácia dele. Então, as condições ambientais, desde a sua fabricação até a validade dela, chama-se estudo de estabilidade, que é o que garante lá, ó. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo assim bem alheio, que não tem nada a ver com a história, mas um exemplo do pão. Você faz um pão em casa, você não vai ficar usando conservante no pão. Ou seja, 3, 4 dias esse pão tá bom. Daqui a pouquinho você vai ver, ele tá cheio de bolor. Aí você vai lá na padaria, ou você vai no mercado e compra. Tem algumas farmácias que vendem pão também, vende pães. Você vai lá e compra esses pães da farmácia. Esses pães duram até 30 dias, um pão de forma. Por quê? Porque nele tem conservantes. Então, foi realizado nesses produtos, seja ele alimentício, seja ele cosmético, um estudo de estabilidade para saber quanto tempo esse produto exposto ao ambiente, seja ele frio ou seja ele calor, ele não vai estragar. Não é verdade? Por quê? Olha só. Um produto, quando ele passa por tanto altas temperaturas, quanto baixas, quanto exposição à luz, seja ela essa luz convencional que nós usamos, ou a luz solar. Então, as condições de armazenamento, elas interferem muito na qualidade desse produto. Porque se não fosse assim, aí todo mundo ia falar, ó, a partir de agora eu vou criar um produto. Eu vou criar um produto X e já vou colocar para vender. Na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, como que funciona? Esse produto, ele tem, como eu falei, tem que passar por essas condições de armazenamento, por quê? Porque existe algo chamado característica organoléptica. O que isso quer dizer? Um produto, ele pode passar por alteração. Como é que você garante que esse produto pode estar estragado, esse batom, shampoo, seu creme? A cor. Então, quando se fala em característica organoléptica, quer dizer que a cor, o odor, o sabor ou brilho. Essas são as propriedades que, se você olha num produto, e se você está aí, está assistindo e está anotando, bacana. Então, quando você estiver atuando lá na farmácia, o que você tem que observar na hora que você faz recebimento de um produto? Se a cor dele não está diferenciada. Por quê? Porque tem produtos que eles são de sabor, mesmo sendo para a área cosmética. E o brilho? Um creme vencido, o brilho dele se perde. Então, olha só. Essas características, além de ser organolépticas, ou seja, cor, odor, brilho, sabor, elas passam por características fisioquímicas, ou seja, a consistência. A consistência desse produto não está muito aguado? Ou ele não está muito grosso? Como é que ele faz? Ele espalha bem na pele? Ele não espalha na pele? Como é que faz isso? Como é que o cliente vai saber se o produto realmente vai ser eficaz? Através daqui, ó, dessas características fisioquímicas. Tem que fazer ali, ó, a consistência. Ao misturar os produtos lá, vamos supor, um farmacêutico ele é responsável pela produção de um produto, onde ele coloca lá a receita. Ó, o produto vai tanto de água, tanto de mel, vai cereja, vai... Eu estou falando assim, produtos alheios, tá? Para misturar todos eles e formar um único produto. Se esses produtos se misturarem, eles podem se estragar. Mas como é que funciona isso? Viscosidade. Está viscoso? Ou seja, está consistente? Como que está o pH desse produto? Porque existem 4 tipos de estudo de estabilidade, ó. Então, quais são os 4 tipos de estudo de estabilidade? Pré-estabilidade, estabilidade preliminar, estabilidade acelerada e estabilidade de prateleira. Para que é criado esse estudo de estabilidade? É para avaliar se a fórmula que o profissional criou, realmente a Anvisa pode garantir a qualidade daquele produto. Vanessa, você vai atuar com vendas de produtos cosméticos, com perfumarias em geral. Você imaginou que é tão minucioso assim, até que um shampoo ou um creme dental chegasse lá na prateleira?
Quem garante que o shampoo... Não. Ó, é bem complicado, não é bem complexo? Então, ó, para um produto ter estabilidade, por exemplo, a sua pasta dental for parar ali na sua escova de dente, alguém não só foi lá e criou simplesmente, colocou lá na fórmula. Essa fórmula, ela foi avaliada, foi passado por esses 4 estudos, ó. Então, esses estudos de incompatibilidade é para saber se os ingredientes que foram colocados ali dentro não vão brigar. Grosseiramente falando é isso, entendeu? Porque senão era muito simples. Qualquer um podia inventar um produto, colocar um nome lá e vender. Não é verdade? Não estamos numa época de Ô, pandemia? professora, por isso dá a diferença de preço, né, também? Isso! Porque o que contém dentro de uma avaliação de formulação, vamos supor lá que a Vanessa cria o shampoo da Vanessa, o Vanessa Plus. O que a Vanessa, que é a farmacêutica, que normalmente tem que ter um técnico responsável daquela fórmula, colocou naquele shampoo? Esse vai ter que ter um estudo para saber se aqueles ingredientes que você colocou lá vai aguentar esse controle de qualidade, para o cliente não passar no cabelo, não cair o cabelo, entendeu? Por isso Verdade. a diferença, por causa da formulação, por causa dos ingredientes que contém dentro desse produto. Ótimo, Vanessa, se você conseguiu entender bem, ganhei meu dia, ó. Porque funciona assim, ó. Dentro de um estudo de pré-estabilidade, existe um processo. Ou seja, você criou, eu dei o exemplo que você criou seu shampoo, não dei? Então, assim, você criou um shampoo, esse shampoo passa por um processo que ele representa fenômenos de estabilidade física. É algo bem, assim, complexo. É como se o seu shampoo ficasse em extrema agitação por 30 minutos. Então, o seu shampoo vai ficar lá, ó, mexendo durante 30 minutos. Quando esse shampoo parar ali de se mexer, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo chamado cremação ou sedimentação. Primeiro, na cremação, vai vir os ingredientes principais todos para cima. Na sedimentação, vai descer. Depois, ele vai iniciar um processo chamado floculação. Eles vão cada um vai para o seu canto, até que ele vai chegar no estudo de coalescência. O que é coalescência? É quando o produto se mistura virando um só. Ou seja, essa é a primeira fase que o produto passa. Depois, esse produto vai passar por um teste de triagem. Esse mesmo produto, esse shampoo da Vanessa, ele vai ser exposto a altas temperaturas. Daqui a pouco, baixas temperaturas. Ou seja, se o shampoo da Vanessa, o cliente esquecer lá na janela, lá na prateleira, o sol vai bater nele, não vai? Então, antes disso, antes dele ser colocado à venda, quantos minutos que foi colocado no sol que ele vai se estragar? Se o clima for muito frio, quanto tempo que esse shampoo exposto ao frio vai ficar? Isso é para quê, Vanessa? É para testar a vida útil do produto, entendeu? É para saber assim, o produto da Vanessa vai valer quanto? 6 meses, 1 ano? Professora, não estou te ouvindo. Não tá falhando? Oi, Vanessa, tá conseguindo me ouvir agora? Vanessa? Tá conseguindo me ouvir? Ó, então funciona assim, ó. Esse produto, ele tem uma vida útil. Então, para ele ter uma vida útil, ele passa por esse processo de altas temperaturas, baixas temperaturas, altas, baixas. E aí, vem aí a próxima fase. O que é? Também conhecido como a estabilidade normal. Ou seja, como que uma empresa estipula lá quanto tempo vai durar um condicionador ou um creme de corpo? Esse produto vai ficar passando ali por testagens durante 90 dias na Anvisa. Então, ninguém vai criar um produto hoje e amanhã já vai estar sendo vendido. Por quê? Porque é empregado condições extremas nesse produto. E aí, essas condições de alta, baixa, sol, luz, calor, é eles que vão determinar a estabilidade dessa fórmula que foi criada. Conseguiram entender isso? Então, assim, ainda existe um terceiro processo que esse produto passa. Esse processo, aliás, esse produto, ele passa por estabilidade de prateleira. Ou seja, para comprovar o prazo de validade.
normal, um produto em condições normais de armazenamento lá. Você vê que a maioria da farmácia é o quê? Iluminada. A grande maioria das farmácias, elas têm ar-condicionado. E isso não é só para o bem-estar dos funcionários ou do cliente. É para o bem-estar dos medicamentos e dos produtos cosméticos. Então, assim, ó, se eu perguntar para você, esses estudos compatíveis que são feitos com os ingredientes, quais são os principais sinais visíveis? Que você está lá, ó, você começou, foi admitido numa empresa, e aí você vai olhar para aquele produto e você vai ter certeza que esse produto está com algum problema. O que vai ser? Primeiro, esse estudo de incompatibilidade, ele é a respeito da emulsão. Emulsão é um tipo de creme. Então, a emulsão, quando ela está com alguma instabilidade, ou lá como é que você vai verificar, ou quem trabalha dentro da Anvisa vai verificar que esse produto está com problema, é que ele começa a formar cristais dentro dele. O produto fica ressecado e ainda é verificado a contaminação microbiana, ou seja, micróbios que estão no ar, ou seja, vai ter que ser colocado algum tipo, acrescentado nessa formulação, algum tipo de conservante. Lá na aula passada, a professora falou sobre isso. Existem conservantes que é para poder tratar a água que vai no produto. É o Nipagin. Existem produtos que vai óleo. Aí é o Nipazol. Que são os produtos que normalmente as pessoas falam assim, ó, esse produto tem parabeno, tem metilparabeno. Nada mais é que conservantes para poder cuidar, para que não ocorra essas instabilidades de quebra de emulsão, ou seja, de formação de cristais, um produto ficar ressecado. Quer ver um exemplo? Se eu perguntasse assim, a Vitória, eu sei que vai estar assistindo depois, eu perguntasse, ó, Vitória, você gostaria aí de comprar um creme que em pouco tempo tivesse todo ressecado, que estragasse a sua pele? Com certeza, se ela tivesse aqui assistindo, ela ia falar, claro que não, professora. E um produto, se você abrisse ele e percebesse que está cheio de bolor, você iria utilizar ele? Claro que a gente não ia utilizar. Então, a Anvisa garante essa eficácia desse produto. Agora, e se esse produto for, então, uma suspensão? A mesma coisa. Vai formar cristais, vai mudar o aspecto, você vai observar, você vai olhar o produto, você já vai saber que ele não está bom. Seguindo ainda, os estudos de compatibilidade podem ser feitos com pomadas. Como é que se sabe que uma pomada, um creme ou algo de consistência semipastosa não está bom? Principalmente, ele separa a parte líquida para a parte de grânulos. O que isso quer dizer? Você já, não vou fazer propaganda não, eu ia falar hipoglose, hipoglose é marca. Já pegou uma pomada de assadura, que é utilizada na bundinha do bebê, né? O que acontece quando ela está vencida? É visível. Ao você olhar para ela, você percebe que a água se separa do óleo ali e o cheiro dela fica insuportável, principalmente quando tem a presença do quê? De óleo de fígado de bacalhau, porque é isso que contém. Ou ainda, enfim, nem vou entrar muito em detalhes de formulação, mas eu quero que você saiba que a partir do momento em que se separa a consistência da parte líquida para a parte onde aparece grânulos ali, quer dizer que não está com problema o produto. Seguindo ainda, pode ser as soluções. O que acontece dentro de uma solução? Há um crescimento bacteriano aqui dentro. Começa a formação de gás, começa a mudar a coloração desse produto. Mudou a coloração, está com problema. Precisa ser refeita a avaliação. Existe os pós. Pós ali, pode passar no rosto ali. O pó começou a ficar endurecido, começou a ficar com cheirinho ruim, está com problema de compatibilidade de ingredientes. Aí eu te pergunto, diante de tudo isso que a professora falou, o que eu quero que você guarda muito bem? Quais são as características que você vai ver um produto, você vai entender que a formulação dele, ou seja, os ingredientes que foram colocados, eu dei um exemplo do pão, né? O pão tem vários componentes dentro dele. Se você inventa lá que você viu na TV para fazer um pão de batata, você vai pôr a batata e a batata não foi bem higienizada, ou seja, dentro dela veio já com formação. A hora que essa batata se misturar com os outros ingredientes, qual vai ser a conclusão? Ali, esse produto vai ter problema na formulação. Ok? Entenderam bem isso? Bacana.
Vanessa, a respeito desse assunto, ficou bem compreendido? Você tem alguma dúvida? Vanessa, você tem alguma dúvida a respeito? Oi? Você tem alguma dúvida a respeito do que a professora falou hoje, que é as formulações? Que é a Anvisa que controla um produto para saber sobre o estudo de estabilidade, desde lá como que ele fica exposto a muito sol, ou a muito calor, ou a luz solar. Você conseguiu entender qual que é a forma que nós observamos um produto, o que você precisa avaliar nesse produto para saber que ele pode estar com incompatibilidade? Conseguiu? Foi bem claro? Você tem alguma pergunta, alguma dúvida correlacionada a essa aula? Professora? Oi, meu amor. Oi, Vanessa, estou te ouvindo. Ok. Vanessa, você não tá conseguindo me ouvir direitinho? Então, a professora vai fazer o seguinte, ó. Eu vou finalizar falando para você o seguinte. Hoje, nós falamos das formulações. Reveja o vídeo novamente, realize ele com o apoio da apostila para ver se houve uma boa compreensão daquilo que a professora explicou. Se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca lá no grupo, que a professora está ali e esclarece as suas dúvidas. Porque a próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Sobre as formas cosméticas, ou seja, primeiro um produto, para ele ser aceito no mercado, ele precisa passar por esses testes de quê? De compatibilidade, de estabilidade, de controle de qualidade. E após ele ser passado por todo esse processo, aí vem o quê? A autorização da Anvisa. Ela é o órgão que libera tanto produtos quanto medicamentos, ok? E na próxima aula nós vamos falar das formas. Quais são as formas de um produto cosmético? Formas, como é que é? Assim como um medicamento, o mesmo medicamento tem várias formas, um produto cosmético também. Você tem dúvida a respeito desse assunto? Então, se você tem, a próxima aula vai estar assim, ó, imperdível. E eu conto com a sua presença, tá? O que a professora vai dizer a respeito? Que as pessoas falam muito sobre sorte. Sorte é apelido. O verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. Então, assim, você ouviu aqui sobre a aula, aonde a professora decorreu o assunto ali, desde o começo, falando sobre as formulações. O que eu queria que ficasse bem claro, e espero que tenha sido, é que um produto cosmético, ele passa por análise. Análise do quê? De controle de qualidade, de estudo de estabilidade, e dentro dessa estabilidade, ele passa por preliminares, por aceleração, por testes em prateleira, como que esse produto fica quando ele é exposto ao sol, quando ele é exposto à luz e quando ele é exposto ao calor e ao frio. Conseguiu entender isso? Joia! Ainda a professora gostaria que você tivesse guardado muito bem aí, é o quê? Quais são os principais sinais visíveis que na formulação tem alguma coisa de errado? Quando há formação de cristais, quando você observa ou excesso de brilho ou falta dele, quando há uma alteração na consistência e, principalmente, se há formação de gás, se há mudança, se está endurecido ou com mau cheiro. Ok? Eu vou encerrar a nossa aula agradecendo a presença de vocês. Vanessa, vou desativar o seu som e gostaria que você falasse um pouquinho. Você está conseguindo me ouvir bem agora? Vanessa? Oi. Conseguindo me ouvir? Vanessa, consegue me ouvir? Se você não estiver conseguindo ouvir a professora, daqui a pouquinho, ao terminar essa aula, eu vou postá-la no grupo. E aí você assiste o vídeo novamente, ok? E se ainda ficar alguma dúvida a respeito, coloque lá no grupo. Desejo para você um excelente final de semana. Eu vou colocar atividade daqui a pouco. Aproveita para preencher enquanto está fresquinha ainda, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, ok?